Os eventos de board games estão a crescer. E isso é ótimo para D&D. Um vídeo de Retro Raider. Vamos ver o que é que o amigo tem para dizer. Porque eu concordo com esta afirmação de que os eventos de board games estão a crescer e que é bom para D&D. Portanto, vamos a isto. Os eventos de jogos de tabuleiro estão a crescer cada vez mais em Portugal e isto são excelentes notícias para os jogadores de Dungeons and Dragons. Saudações gamers e sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui no Retro Raider. Malta, no fim de semana passado marquei presença na primeira edição da GestCon. Eu tive a malta da GestCon mandou-me mensagem no início ou no final de 2025. Tipo, mesmo dia 31 ou o que é que foi. A dizer-me para eu ir lá dar um salto. Pá, e eles mandaram-me aquilo mesmo em cima da passagem de ano. E eu respondi-lhes no dia, tipo, logo praticamente a dizer, olha, eu depois digo-vos qualquer coisa no ano que vem. E depois nunca mais me lembrei. Nunca mais me lembrei. Entretanto, a GestCon já passou o fim de semana da GestCon e eu, eia, foda-se. Que pena, pá. E basicamente a GestCon foi uma pequena convenção feita no técnico, se não estou em erro. O Retro Raider já vai falar sobre isso. Sobre os jogos de tabuleiro e afins. E eu tenho muita pena de não ter conseguido ir. Achas que Baldur's Gate 3 é um bom entry point para D&D ou não traduz nada de um para o outro? Vamos juntar ao D&D do trabalho e tenho zero knowledge. Acho que é... Cascola, acho que é um excelente entry point. Se não mesmo o melhor entry point que tu tens neste momento. Há muita coisa que no Baldur's Gate 3 se traduz para o jogo de tabuleiro. Há muita coisa que não, porque é um videojogo e tens que ter quality of life associado ao videojogo, mas é, neste momento, na minha opinião, o melhor entry point que tu podes ter para o universo de Dungeons and Dragons. Porque toda a história de Baldur's Gate 3 está inserida no universo de Forgotten Realms, que é digamos, o universo ou o mapa mais comum de todas as histórias de Dungeons and Dragons. E acho que é um excelente entry point. Portanto, sim. Um novo evento de jogos de tabuleiro. Isto foi uma iniciativa por parte de um grupo associado ao Instituto Superior Técnico. O evento era gratuito, decorreu durante 3 dias, tenho tanta sexta, pena de não ter sábado ido, e pá. domingo. E o foco foi única e exclusivamente jogos de tabuleiro, ok? Boa. Board games. Não tínhamos lá Dungeons and Dragons, não tínhamos Ok. jogos narrativos, não tínhamos trading card games, apenas board games. E o evento Giro. estava à pinha mesmo. Ok. Eu não tenho números oficiais, mas eu diria que centenas de pessoas passaram ali durante os 3 dias do evento. E isto fez-me a perceber realmente Mostra-me que imagens, os amigo. jogos de tabuleiro estão cada vez Não tens mais footage, presentes fotos? nos eventos. E são cada Faltava vez aqui mais jogados. fotos, é uma comunidade que está a crescer muito. E atenção, nós sempre tivemos esta subcomunidade do gaming, se quisermos chamar assim, dos board games. Fossem lojas de... Eu não diria que é uma subcomunidade. Eu, honestamente, eu acho até que é uma comunidade por si só, porque eu acredito que há muita gente que é aficionada de jogos de tabuleiro que não joga videojogos, de todo. Os jogos de tabuleiro, por si, criam acho que têm a sua própria comunidade. Claro que depois há pessoas que se conjugam de várias comunidades entre si, mas há várias pessoas que são aficionadas de jogos de tabuleiro que não ligam a videojogos. Magic the Gathering ou de jogos de wargaming fossem em clubes ou até mesmo outros eventos não exclusivamente de board games, mas de cultura pop, sempre esteve presente, digamos, na nossa cena aqui na Tuga, certo? Mas sempre... Isto não tem nada a ver com o tema, mas eu acho a expressão aqui na Tuga ou cá na Tuga tão azeiteira. Pá, dizer a expressão cá na Tuga, aqui na Tuga, ou que seja, não ironicamente, para mim é bué azeiteiro. Não tem nada a ver com o que o Retro Raider está a dizer, mas eu acho que é bué azeiteiro. Tenho um colega de trabalho que joga jogos de tabuleiro, mas não joga videojogos. Pois, lá está. A não ser que ele considere videojogos, board games, TCG como subcomunidades do gaming. É assim, Fequeitas, tu podes, obviamente, considerar como subcomunidades. Claramente. E não digo que não são. Porque é como digo, há pessoas que jogam jogos de tabuleiro, jogam D&D, jogam Dungeons and Dragons, pá, porque são hobbies muito semelhantes entre si.
E há estas pessoas que estão, digamos, inseridas nestas comunidades todas. E por isso tu podes, se calhar, considerar que efetivamente são subcomunidades do gaming. Mas, se tu olhares exclusivamente para a comunidade que se dedica a jogos de tabuleiro, ela por si só, eu acho que é bastante vasta, do ponto de vista que há muita gente inserida na comunidade ligada a jogos de tabuleiro que está-se a marimbar para trading card games, para Dungeons and Dragons e para videojogos. E estas pessoas existem em grandes quantidades. Atenção. Foi algo de nicho. Hoje em dia, se calhar se nós falarmos de jogos como Catan, se falarmos de jogos como Carcassonne, se calhar Carcassonne é até grande assim de jogo. coisas um pouco mais rebuscadas, é algo que faz parte do conhecimento geral do pessoal, certo? Se calhar como Uhum. no antigamente falarmos em jogos como o Risco ou o Cluedo era algo absolutamente normal. Nunca joguei Risco a sério, nem Cluedo a sério. Jogos assim, digamos, pouco convencionais ou mais fora da caixa ou digamos menos populares dentro do núcleo dos jogos de tabuleiro de maior sucesso, é algo que já começa a ser normal. E porquê? Porque há Uhum. realmente cada vez mais pessoas a jogar. É algo que eu também vejo em lojas que eu frequento, onde eu vejo agora paredes, prateleiras repletas de jogos de tabuleiro que eu nunca ouvi falar. Ele disse parteleiras. Até mesmo em eventos de videojogos onde estas culturas ou subculturas se cruzam, não é? É perfeitamente natural quando nós Uhum. vamos a um evento de videojogos termos lá coisas como, por exemplo, cosplay ou termos Tal e coisas qual. como K-pop e agora cada vez mais Uhum. jogos de tabuleiro. Vou referenciar aqui a Lisboa Games Week, por exemplo, onde eles Uhum. têm uma área inteiramente E não dedicada só Lisboa Games ao Week. Agora, sempre que há uma convenção assim ligada a videojogos e afins, há sempre, ou quase sempre, uma área para a malta jogar jogos de tabuleiro, trading card games e agora mais ainda D&D. Há grupos agora, como por exemplo a malta da Quebra-Dados, a malta dos Bardos do Mondego, do Teatro à Espada. Este tipo de grupos, que já começa também a promover atividades de D&D, já está presente neste tipo de eventos e é quase sempre garantido quando tu tens uma convenção de gaming ou digamos de cultura pop, há uma área para este tipo de atividades, seja trading card games, board games ou D&D. Essa área é quase sempre um requisito hoje em dia. gaming não de videojogo ou gaming não virtual, desde jogos de tabuleiro clássicos, desde Wargaming, Dungeons and Dragons, Trading Card Games, Uhum. e é uma zona do evento que tem crescido cada vez mais de ano para ano, Sem dúvida. e eu acho que isso é muito fixe. E tal como eu disse no início do vídeo, eu acho que são excelentes notícias para nós jogadores de Dungeons and Dragons. Concordo. D&D é um jogo que sobrevive por causa da comunidade. É um jogo para ser jogado em grupo, é um jogo onde realmente nós cultivamos amizades e é um jogo realmente para ser experienciado à mesa, Yep. com amigos, Tudo certo. seja em aventuras one shot, seja em campanhas, é realmente um jogo cooperativo. E obviamente Eu vou ser muito honesto, eu gosto imenso de... Quando jogo D&D eu gosto principalmente de jogar campanhas. Eu quando vou jogar D&D e vou jogar um one shot, eu fico sempre com um saborzinho na boca de fogo, só isto, pá, quero mais. É assim, eu não digo que a maneira certa de jogar D&D é jogar exclusivamente campanhas. Até porque não é execuível para toda a gente. Mas é, na minha opinião, a melhor forma de se jogar D&D. É tu fazeres várias sessões ao longo de seja que tempo for e levares uma história do início ao fim com as diversas intricacias dessa mesma história, com diferentes sessões. Acho que é mesmo a melhor forma de jogar D&D. que nós também podemos jogar Dungeons and Dragons online, inclusive já temos ferramentas para isso, mas é diferente. Dá para jogar no e eu Discord, aqui by the gosto way. realmente de separar bem as águas, porque para mim é uma experiência totalmente diferente nós jogarmos um RPG à mesa com pessoas ao nosso lado, com um Dungeon Master presencial, com dados, com miniaturas, com cenários, com É acessórios, mesmo etc., místico do que e incrível. estarmos cada um em sua casa, cada um no seu sítio, com uma webcam ligada. Eu entendo que é um veículo válido e por vezes é a única opção que as pessoas têm, caso morem num sítio mais remoto, Yeah. os jogadores o pessoal com quem jogam mora longe, etc. Mas
para mim Dungeons and Dragons é isto, é estar à mesa com o pessoal a rolar dados. E felizmente O grupo com quem eu jogo D&D digitalmente, nós fazemos-lo porque um dos membros vive no UK. E então, pronto, não dá para fazer presencial, infelizmente. O outro vive em Viseu, ou para os lados de Viseu, portanto fica difícil. Portanto tem que ser online. Mas lá está, há várias ferramentas, como o Raider disse, há várias ferramentas que vos permitem jogar D&D online, e ferramentas essas que estão muito bem otimizadas para que a experiência seja a melhor possível, para colmatar com a tal questão da distância e de não haver a fisicalidade associada ao jogo. O que eu não entendo são as pessoas que jogam D&D online e ao mesmo tempo jogam videojogos. Ou seja, o que estás a dizer é, estão numa sessão, estão a jogar uma sessão online e ao mesmo tempo estão, tipo, no segundo monitor estão a fazer outra coisa. É isso? É isso que estás a dizer, tipo, um multitasking. Pá, não é a melhor forma, honestamente. Não é, aliás, até é um bocado... Pá, como é que eu ia dizer? Diria até que é um bocado de falta de respeito para com os outros jogadores, honestamente. Porque não estás, tipo... Não estás ali 100%, não estás propriamente a jogar totalmente o D&D. Estás focado em coisas diferentes. E, para bem ou mal, D&D requer, eu não diria 100% da tua atenção quando estás a jogar, mas quando estás a jogar D&D, é bom que grande parte da tua atenção esteja no jogo, para que, pronto, tenhas a melhor experiência possível, no fundo. D&D é algo que tem estado a crescer cada vez mais aqui em Portugal. Fruto E eu estou a fazer por isso, portanto, faça o favor de ir jogar D&D. do sucesso de coisas como Stranger Things, que também já tinha pegado um pouco no sucesso inicial de séries como Big Bang Theory, por exemplo, ou até mesmo Freaks and Geeks, onde também tocavam ali na cena de D&D. E claro, a pandemia, o confinamento, o facto de o pessoal estar fechado em casa, estar com muito tempo livre, e houve realmente muita malta que entrou no hobby. Mas Yep. é notório, e nós vemos o hobby a crescer cada vez mais pessoas a quererem jogar, com mais interesse, cada vez mais iniciativas, mais grupos de D&D, Ora bem. cada vez mais criadores de conteúdo também a fazerem conteúdos deste RPG fantástico, me diz muito. E isto aqui também se estende para outros sistemas, não só Dungeons and Dragons em específico, mas este é o meu jogo, é D&D. A própria comunicação social já começa a dar um boost a D&D e a jogos de tabuleiro. Eu tive o prazer enorme de participar numa reportagem que Também estreou vimos aqui em stream. no ano passado, em dezembro, na SIC, por parte da minha querida amiga Cristiana, a Cristiana Reis. Ela fez um trabalho incrível. Boa reportagem, sim, senhora. Epá, é surreal, O porque lá react está, está no quando eu YouTube, by comecei the a way, se jogar quiserem ver. D&D, alguma vez eu pensei que iria dar uma reportagem na televisão generalista sobre D&D. Absolutamente surreal. Mas apesar de tudo, dentro da cena gamer, D&D continua ainda a ser um nicho. E isso é perfeitamente compreensível, porque foi algo que chegou muito tarde, digamos, à cena pop ou às massas aqui em Portugal. Se bem que eu, para mim, D&D ainda não... Eu acho que ainda não se deu realmente ali aquele fenómeno aqui na cena Tuga, mas acho que está... Eu acho que não só... Em Portugal, claramente, sim, porque, na minha opinião, acho que tudo o que é relativamente... seja cultura pop, seja o que for, acho que... não sei bem qual é que é a razão, mas sinto que as coisas acabam por chegar cá sempre um bocadinho mais tarde. Ou quando chegam, mesmo quando chegam na altura que chega a todo lado, não são levadas tão a sério. Mas isto que o Raider está a dizer tem também alguma coisa a ver com o facto de o próprio jogo D&D, ao longo dos seus primeiros 30, 40 anos, não ter tido assim nunca um spotlight mainstream relevante. O que é que eu quero dizer com isto? Há um bacana no YouTube, vocês se quiserem vejam, acho que ele se chama Bob the World Builder, acho que é assim o nome dele. É um dos principais criadores de conteúdo de D&D. E ele recentemente fez um vídeo sobre esta questão de
quando é que D&D começou a ganhar importância, quando é que D&D de repente começou a ser relevante. E ele de facto mostra dados. Ele nesse vídeo, ele mostra o Google Trends relativamente a D&D. E D&D, se vocês forem olhar para o gráfico, D&D só começou a ter, em termos de Google Trends, em termos de searching, uma subida nas pesquisas e uma subida na percentagem de interesse por D&D, mais ou menos em 2012. Ora, D&D é um jogo de 74. Okay? Eu relembro que estava Portugal a ter a sua libertação do Estado Novo, quando nos Estados Unidos estavam a lançar D&D. Portanto, primeiro que D&D chegasse a Portugal, vamos lá ver, né? Eu não sei quando é que foi. Quando é que foi a primeira vez que alguém em Portugal jogou D&D. Por acaso curtia muito de saber. Isso é um facto histórico que eu gostava de ter acesso. Mas o próprio jogo em si nunca foi mainstream. Nunca foi. É importante saber ler, pois. É importante saber ler e saber matemática. Também é verdade. Mas o próprio jogo em si, D&D, só começou a ter... Eu acredito mesmo que o jogo só começou a ter um spotlight de mainstream com Stranger Things. Acho que Stranger Things foi genuinamente o catalista da última década para trazer Dungeons and Dragons um bocadinho para o spotlight. E, tendo em conta que, vamos lá ver uma coisa, este jogo sofreu uma campanha de assassinato de caráter nos anos 90, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nos anos 90, aconteceu uma coisa chamada pânico satânico, em que várias instituições religiosas nos Estados Unidos fizeram pressão para que o jogo fosse tirado de venda, que o jogo fosse banido, porque achavam que Dungeons and Dragons era uma forma de converter os jovens ao satanismo. E então, o jogo ter sobrevivido a essa campanha por parte destas instituições religiosas, levou também a que ficasse escondido um bocado durante alguns anos, ou não tivesse esse spotlight do mainstream. Portanto, passando por isso tudo, primeiro que chegasse cá a Portugal, pá, lá está. Eu gostava mesmo de saber quando é que D&D alguma vez chegou a Portugal, tipo, se ainda estávamos na segunda edição, terceira edição, gostava mesmo de saber. Por acaso era um facto histórico que eu curtia de saber. Portanto, eu percebo isto que o Retro Raider está a dizer. Ainda não houve assim, digamos, um acontecimento que traga este hobby cá em Portugal para o mainstream. Mas eu estou a fazer por isso. Está bem? Não estou a carregar essa cruz às minhas costas, mas estou a fazer a minha parte. Portanto, espero que daqui a uns anos as coisas sejam diferentes. Para breve, muito honestamente. Mas D&D realmente ainda continua a ser uma coisa mais de nicho dentro desta comunidade dos jogos de tabuleiro. Porque eu acho que o tipo de jogo mais jogado, eu estou a descartar obviamente os videojogos, eu acho que continua a ser os trading card games. Magic the Gathering continua forte, Pokémon, mesmo Yu-Gi-Oh!, etc. E outras dezenas de trading card games que começam que surgem. Eu pergunto-me qual é que será o trading card game mais popular em Portugal. Warhammer, principalmente Warhammer 40.000, é algo não sei se Magic, se Pokémon, popular e que sempre foi, desde que eu frequento lojas deste género, eu sempre me lembro de ver grupos de pessoal a jogar Warhammer 40k ou Warhammer Fantasy. Tem mesmo outros jogos na altura que o pessoal jogava, Mage Knight, por exemplo. Eu ainda apanhei essa era e cheguei a jogar estampas ilustradas, exatamente. RPGs de qual mesa trading card continua a games? ser algo onde há ali aquele grupo residente daquela loja, ali a outra loja que é um bocadinho maior já tem 2 ou 3 grupos, etc. Mas realmente há cada vez mais este interesse. E um jogo tão aprofundado, tão complexo e tão versátil como D&D é algo que para mim não é tão fácil de explicar, não é tão fácil, digamos, de se entrar na cena, apenas a ver pessoal a jogar online, ou através de tutoriais, ou através de vídeos, etc. Coisas... Falando daquilo há pouco da questão do bacana que eu estava a falar do Bob the World Builder, o vídeo que ele fez. A partir do momento em que Stranger Things trouxe para o mainstream o conceito de D&D, foi mais ou menos
ao mesmo tempo que os Critical Role começaram a ter importância. Os Critical Role, com as suas campanhas de live play, conseguiram apanhar a onda de Stranger Things, e acho que foi isso também que ajudou a transformar os Critical Role no que eles são hoje em dia, porque eles conseguiram apanhar essa onda em que D&D teve um pequeno spotlight no mainstream. Mas recordas-te isso que eu escrevi? Do quê? Do Magic ser satanismo? Sim, Magic também estava mais ou menos associado a essa questão do satanismo. Aliás, há cartas antigas de Magic que tiveram que ser revistas em termos de artwork porque tinham representações que hoje em dia são consideradas estava a faltar a expressão tiveram que rever ilustrações porque as ilustrações mostravam representações que poderiam ser consideradas ofensivas. Pronto, é isso. E Magic teve também passar por isso, por essa revisão. Magic também teve por uns tempos associado a satanismo. Pokémon, desculpa, associado a satanismo, a sério. Falar nos Critical Role, a série dos Mighty Nine está uma maravilha. Ainda não tive tempo de ver, mas queria ver. Como por exemplo o Critical Role. Aí está realmente impulsionaram muito este jogo, mas pessoalmente eu não acho que o pessoal aprenda a jogar D&D apenas ao ver Critical Role, e também não acho que Critical Role seja a experiência real do que é um jogo D&D, no sentido em que essa própria experiência difere muito de grupo para grupo, de jogadores para jogadores, de Dungeon Masters para Dungeon Masters. Portanto, óbvio, para mim, D&D é algo que deve ser introduzido, é algo que deve ser absorvido, é algo que deve ser experienciado ao vivo, com pessoas, com outros jogadores, com outros Dungeon Masters. De que maneira é que isto é possível? Bom, ou através de amigos que nós conhecemos, que já jogam, que sabem as regras, que têm os acessórios, etc., que têm esse know-how e que têm a disponibilidade para nos poder ensinar. Portanto, essa diria que se calhar é a primeira via. As lojas, claro, e as lojas desempenham um papel importantíssimo neste hobby. Tal e qual. O pessoal muitas vezes pergunta-me: Johnny, como é que eu posso começar a jogar Dungeons and Dragons, etc., eu não conheço ninguém. Assim que me dizem eu não conheço ninguém, ou eu não tenho amigos assim interessados, etc., eu digo sempre: vejam lojas ao pé de vocês, lojas de trading card games, lojas que vendam jogos de tabuleiro, que vendam jogos de cartas, que vendam board games, etc. De certeza absoluta que essas lojas também lá têm produtos de Dungeons and Dragons, e se assim o for, de certeza absoluta que lá devem ter um grupo ou outras pessoas interessadas a querer começar a jogar. Portanto, é um excelente ponto de partida. Eu proponho o seguinte caminho de entrada no hobby Dungeons and Dragons. Para quem nunca jogou, eu proponho estes passos. Primeiro, joguem Baldur's Gate 3. Mas eu não gosto de jogos turn-based. Está calado, joga Baldur's Gate 3. É jogo do ano 2023 por alguma razão. Dos melhores videojogos produzidos na última década. Joguem Baldur's Gate 3. Para ficarem com uma noção do que é uma história inserida no universo de D&D. Pronto. Não precisam de passar o jogo. Joguem pelo menos o primeiro ato. Ok? Joguem Baldur's Gate 3 como primeiro passo de introdução a isto. Depois, vão online e pesquisem por sites que tenham fontes e recursos associadas a D&D. Há vários sites que têm recursos disponíveis de borla para vocês retirarem se tiverem interesse em saber mais sobre D&D. Terceiro, ir ao YouTube e ver tipo tutoriais básicos de como é que funciona um jogo de D&D, por exemplo. Pronto. E depois de fazerem isto tudo e perceberem, ok, eu já tenho mínimas noções, agora eu quero mesmo jogar fisicamente, porque tal como o Retro Raider está a dizer, eu sou da opinião também que a melhor forma de experienciar D&D é fisicamente a uma mesa. Quando vocês meterem na cabeça, ok, eu já tenho mínimas noções de como é que isto funciona, agora quero experimentar, quero jogar. Tenho amigos com quem jogar? Não. Ok. Tenho amigos que eu consiga convencer a jogar? Sim. Ok, então vou tentar convencer estes amigos. Pronto, a partir daí é tentar juntar esse grupo para jogar. Mas ninguém sabe as regras. Então pera. Então se calhar em vez de estar assim a fuçangar, combinar com pessoas que ninguém sabe, vamos, tal como o Retro Raider está a dizer, ver a loja de loja de trading card games, jogos de tabuleiro, o que seja mais perto, que certamente há grupos lá que jogam. Ou há eventos
que proporcionam este tipo de experiências. Eu já falei disto várias vezes no Instagram. Aqui na zona de Lisboa vocês têm grupos como o Teatro à Espada e a Ália, que estão a promover eventos de sessões de D&D. É só inscreverem-se e irem às sessões. Na zona de Coimbra e afim, tem os Bardos do Mondego, que também fazem sessões de vez em quando por aí. É só mandar mensagem e inscrever. Na zona do Porto tem a Quebra-Dados, que é uma associação que também é ligada a jogos de tabuleiro e tem às vezes sessões de D&D. Portanto, é uma questão de procurar. A partir daí, é tentar ir a estas sessões e tentar começar a aprender. Pronto. E depois é descer o rabbit hole ao vosso ritmo, que eventualmente chegam ao ponto de, como eu, que tem mais dados do que precisa. Não, mentira, eu preciso daqueles dados todos. Caguem nisso, eu preciso daqueles dados todos. Continuando. Por último, os eventos. Os eventos, eu continuo a dizer, para mim os eventos é realmente onde as comunidades ganham vida. Novamente, transversal a todo o tipo de gaming e a todo o tipo de subculturas dentro da cultura pop, etc. Seja o cosplay, seja o anime, seja os videojogos, seja o retro gaming, os board games, 3D card games, mas Dungeons and Dragons, epá, que é um jogo social, é o objetivo disto. Isto é um jogo social, é um jogo onde nós contamos uma história de maneira coletiva. Como é que é, Jolly um Gamer? jogo onde todos os envolvidos participam na narrativa. Não é um jogo competitivo, é um jogo colaborativo. Lá está aqui o objetivo, Tal e qual, todos é um jogo contarmos colaborativo. uma história e desempenhar um papel dentro do mundo, dentro da narrativa. Tal e Portanto, qual. para mim, cada vez que eu vejo um novo evento de board games a ganhar vida, a ganhar sucesso, a ganhar tração, para mim, pá, eu fico sempre contente porque lá está, é uma oportunidade perfeita para o pessoal do D&D se inserir. E quando eu digo Concordo. malta do D&D, digo pessoal mais expert, que já sabe jogar o jogo, que consegue explicar as coisas, etc. E pessoal interessado no hobby. E ainda bem que assim o é, ainda bem que estas subcomunidades estão a crescer cada vez mais, que venham muitas mais e malta, participem. Eu sei que por vezes as coisas são muito centradas nas cidades, principalmente aqui na capital, em Lisboa. Eu tenho essa noção de que nós que moramos aqui somos como já disse, há privilegiados vários nesse grupos sentido, pelo país porque, todo. é tudo aqui, ou quase. Se há alguma loja no Algarve, há lojas de trading card game no Algarve. Eu nunca fui a nenhuma, mas eu sei que há. Portanto, é uma questão de procurar. Quase certeza que vais encontrar pelo menos uma. Pelo menos uma há. Tudo aqui, mas pesquisem, porque há cada vez mais grupos, há cada vez mais iniciativas, há cada vez mais eventos, um pouco por todo o país. E se vocês realmente estiverem longe de tudo, entre aspas, reparem, aqui em Portugal, isto é uma aldeia. Vocês apanham um autocarro, vocês metem-se num comboio e é num instantinho. 2-3 horas estão em qualquer lado. Vir até aqui, ou ir até ao Porto, ou ir até uma cidade perto de vocês onde estejam mais coisas a acontecer. Mas, isto tudo para dizer o quê? Parabéns a todas as iniciativas, a todo o pessoal que organiza encontros, que organiza eventos e que consegue casar estes mundos todos, de unir board games, de unir trading card games e jogos narrativos e principalmente Dungeons and Dragons debaixo de uma comunidade só, de uma grande comunidade, e incentivos a todos para fazerem parte dela. Portanto, pesquisem, procurem sítios perto de vocês, lojas, eventos, etc. E bora fazer este hobby crescer, porque eu continuo a defender isto e acredito mesmo que Dungeons and Dragons é um jogo para toda a gente. Muito obrigado por estar. E eu até vos digo uma coisa, eu nunca conheci ninguém dentro da comunidade de Dungeons and Dragons que não fosse, a faltar a expressão em português, welcoming. Todas as pessoas que eu conheci parte desta comunidade ficam sempre muito contentes por ver pessoas a quererem se juntar, pessoas a quererem começar a entrar neste hobby. Se ele existe, eu raramente vi gatekeeping, se é que alguma vez vi. Acho que a maior parte das pessoas que joga D&D quer que mais pessoas joguem D&D. Eu falo por mim, eu quero que mais pessoas o façam. Acho que é mesmo muito bom. E acho que é uma excelente forma de conviver com o vosso grupo de amigos. Eu tenho que falar com o Isaltino para fazer o Jolly Fest. Um evento com o meu nome é como estava a dizer há pouco. É como dizer cá na Tuga, não ironicamente. É uma beca azeiteiro. Aí desse lado, malta, espero que tenham gostado do vídeo e partilhem aí em baixo, digam de que sítio é que vocês são do país, partilhem eventos, deem tag em lojas locais, a grupos que vocês conheçam, a criadores de conteúdo também, partilhem tudo aí em baixo na descrição para ficarmos todos a conhecer do que é que se faz aqui em Portugal dentro desta comunidade, dentro deste hobby.
Já Vamos a agora isso. deixo aqui a sugestão também, passa a publicidade. Eu lancei uma série didática há uns tempos onde eu ensino ao longo de Esta série já é do ano passado. Ou de há 2 anos, não sei. Mas se também tiver. Olha, isto é também um tipo de conteúdo para vocês, se quiserem ter alguma extra knowledge de como entrar no hobby. O Retro Raider fez uma série de vídeos sobre D&D, precisamente para iniciar as pessoas em D&D. 4 episódios, os básicos de Dungeons and Dragons, a origem do jogo, os conceitos básicos do que é um RPG de mesa, qual o papel do Dungeon Master. Criei uma personagem também do início ao fim, mostrei também como é que funciona o combate. Esta é uma série chamada Bem-vindos ao Mundo Dungeons and Dragons, portanto, se quiserem ficar a conhecer mais, o link da minha série vai estar em baixo. Passem por lá e assistam, malta. Por último, Muito se bem. tiverem um tempinho extra, sigam-me nas redes sociais para mais conteúdos. Sigam aí o TikTok, Retro Instagram, Raider, malta. Facebook, etc. Todos os meus Bom moço, bom conteúdo. Está aí o vídeo. Se quiserem ir lá dar o like também, façam-no porque este rapaz produz bom conteúdo. Mas pá, é isto. Joguem mais D&D, pá. Joguem mais D&D. É um bom jogo e vale a pena. Vale mesmo a pena.